Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Pense bem, viva melhor. Pense na razão que levou Paulo a ajoelhar-se na presença do Pai. Pense na graça de Deus. Pense em Jesus, por meio de quem temos acesso a Deus. Jesus é a razão que nos conduz aos pés do Pai. Quem se coloca na presença não vive com pressa. Certamente, Paulo ele tinha tempo ou tirava tempo para desfrutar da presença do Pai. A expressão inicial "por esta causa" é a tradução de uma expressão grega, tuto charin, e gostaria de dar atenção à palavra charin, que apesar de assumir o papel de uma preposição aqui nesse trecho, ela vem da palavra grega charis, que significa graça ou favor imerecido. E charim pode significar em favor de, para o prazer de ou pelo amor de. Então, o que leva o apóstolo Paulo, nesse momento, a ajoelhar-se diante da presença é a sua compreensão da graça de Deus. Por essa razão, faço isso. E quem compreende a graça, valoriza a presença e não vive com pressa. Aprendemos também com ele, nesse momento, a importância de parar para prostrar-se diante do Pai. Um ato de completa reverência e dependência que, acredito eu, está sendo abandonado em nosso tempo, em nosso século, pois no mundo capitalista como o nosso, tantas coisas para fazer, mal sobra tempo para falar com Deus, menos ainda desfrutar da presença. Quem vive com pressa não desfruta da presença do Pai. Se não nos posicionarmos diante de tal necessidade, seremos levados pelos ventos da urgência e esqueceremos o que realmente é importante. Jesus não era somente um homem de oração. Era um homem que sabia que as maiores batalhas espirituais seriam enfrentadas e vencidas aos pés do Pai. É na presença que encontramos o caminho para compreender a vitória que Deus tem em suas mãos para nos oferecer. Mas quem não desfruta da presença e vive com pressa, não percebe o valor de parar e desfrutar. A tríade trágica humana, dor, culpa e morte, se apresentará a todos nós em algum momento da vida. Sentiremos dor, sentiremos culpa e teremos de enfrentar a morte em qualquer momento da nossa vida. E agora, nesse momento, não será
a posição, no momento em que tivermos que enfrentar a morte, não será a posição que ocupamos na sociedade, a formação acadêmica que temos, o quanto dinheiro acumulamos, etc., que nos ajudará a enfrentar o inevitável, mas sim o quanto nos relacionamos com Deus, o quanto paramos para desfrutar da presença e continuaremos diante desse mundo, enfrentando dor, culpa, especialmente a morte, mas se entendermos que precisamos parar para desfrutar da presença de Deus, encontraremos o caminho da sabedoria para lidar com essas questões da vida. Você tem alguma razão para estar aos pés do Pai, prostrado como alguém que reconhece a sua finitude e que não sabe o que fazer diante das várias dificuldades que a vida apresenta? Lembre-se, enquanto você corre para lá e para cá, a vida está passando e trará as suas demandas e não perguntará se você está pronto para enfrentá-las. Aprendemos também que outra razão que Paulo tinha para estar na presença, prostrado diante do Pai, é que ele diz que do Pai se recebe o nome toda a família nos céus e na terra. O que isso significa? Quais as lições que podemos aprender? Que estamos unidos na família de Deus, cujo nome vem dele mesmo. Significa que não estamos sozinhos na luta, como Paulo não estava, mas contava com o apoio e a ajuda dos irmãos. A segurança que temos aos pés do Pai vem do que ele nos concedeu, porque nós recebemos o nome, como ele diz, de toda a família nos céus e na terra. E isso nos traz a sensação de pertencimento. Nós não estamos sozinhos. Nós desfrutamos da presença do Pai e temos o pertencimento na família de Deus, pois está escrito: assim vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19, nesta mesma carta. A família da qual fazemos parte tem origem em Deus, e isso nos concede segurança e pertencimento. Pare um pouco para prestar atenção na presença. Busque o apoio do Pai e da família de Deus. Às vezes nós temos o desejo de lutar, mas não sabemos como. Às vezes até queremos pregar o Evangelho, mas parece que as palavras não fluem naturalmente. Será que Deus não está esperando uma atitude de total dependência do seu povo para que ele possa agir em favor do seu povo? Pare um pouco, pois quem vive com pressa não desfruta da presença. Será que não estamos entregando tudo nas mãos de Deus e deixando de fazer a nossa parte? Será que não estamos falando de família de Deus, mas cada um vivendo a sua própria vida? Paulo via em suas algemas, em suas dificuldades, a oportunidade de estar aos pés do Pai. Que ele
não via na dificuldade uma ausência do Pai, mas sim a oportunidade de estar na sua presença. Ele sentia o seu cuidado por meio da família que carrega o nome do Pai. Num ato de humildade e dependência daquele que pode fazer infinitamente mais tudo o que pedimos, tudo quanto pedimos ou pensamos. E por conta desse pensamento, ele se ajoelhava, buscava a presença e encorajava os irmãos. Seu pedido também era para que os irmãos enxergassem as bênçãos de Deus no meio das dificuldades, como ele naquele momento, e tivessem ânimo nas tribulações, pois ele era o próprio exemplo para isso naquele momento. E certamente seguindo o exemplo de Jesus. As dificuldades que enfrentamos não diminuem o nosso valor perante Deus. Ao contrário, nos convidam a nos prostrar diante dele, a exaltar o seu nome e desfrutar da sua presença. Qual foi a última vez que você se prostrou aos pés do Pai? Se isso já faz parte de sua vida, quero incentivá-lo a continuar, pois assim você está imitando seu Mestre e Senhor Jesus. Se ainda não faz, você pode começar agora mesmo e ter uma vida aos pés do Pai. Uma vida que não vive com pressa, mas desfruta da presença. Pense bem, viva melhor. Pense na razão que levou Paulo a ajoelhar-se na presença do Pai e que essa mesma razão o impulsione a fazer o mesmo e desfrutar da presença. Pense que você pertence à família de Deus. Nada nem ninguém pode nos tirar esse privilégio. Não viva com pressa. Desfrute da presença. Coloque-se aos pés do Pai. Que Deus te abençoe e te aguarde.